noite pra vocês. Eu sou o Pedro, estamos voltando com mais um vídeo do Jornal 24K. E hoje a gente vai falar sobre o jogo amanhã de Ceará contra Internacional no Castelão. Primeiramente, o Inter vem numa sequência bem preocupante. E é um dos... Só o Inter e o Sport Recife. Só tem dois times do Brasileirão que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Que é o Sport Recife e o Inter. Olha isso, o Inter tá numa fase que nem o Sport Recife. Isso aí sim que é preocupante demais, cara. O Sport que tá jogando agora contra o Botafogo, né? O Inter perdeu 13 e empatou 2. E o Sport perdeu todos. Meu Deus. Mas é o seguinte, galera. Agora a gente vai falar sobre o histórico dos últimos 5 jogos entre Bahia e Internacional. Primeiro, veio desse ano que o Inter ganhou de 1-0. Vamos lembrar desse jogo, que foi esse ano. Esse tem condição de lembrar. O Inter começou bem o jogo, depois foi começando a desandar. E o Ceará chegou muito perto a fazer gol. Com o Pedro Raul, com outros jogadores. Mas o Inter conseguiu fazer aquele gol no começo com o Alan Patrick, que ajudou demais. Depois, o Ceará não estava na Série A em 2023 e nem em 2024. Só que em 2022 estava como... Um dos jogos foi 1-1 no Castelão. Eu lembro desse jogo, o Inter estava perdendo com um pênalti. E depois o Moisés fez gol de cabeça no levantamento do Tyson, numa falta. E o Moisés segundo pau, pum. Depois teve 2-1 Inter no Beira-Rio, que eu não lembro desse jogo. Vou ser bem honesto aqui, não lembro desse jogo aí. Depois teve 2021, 0-0. Eu lembro do jogo, mas eu não lembro o que aconteceu. Também 0-0 é mais chato de lembrar, né? Não é o placar mais elegante de assistir. E daí teve em 2021, 1-1 no Beira-Rio, na 5ª rodada. E eu lembro, foi o Edenilson na frente com pênalti. Pênalti muito bem cobrado lá no ângulo esquerdo. O goleiro achou que ele ia mandar no ângulo direito, acabou mandando no esquerdo. E o gol de empate foi um gol do Lima, se eu não me engano, no finzinho do primeiro tempo. Ou era tipo 37, 38, 39 minutos, ou 40 ou mais, sabe? 40 ou mais minutos do primeiro tempo. Então, nesse histórico tem 2 vitórias do Inter, nenhuma vitória do Ceará. Nenhuma vitória do Ceará. E 3 empates entre equipes. O que o Inter tem que cuidar aqui, o Ceará tem a 5ª melhor defesa do Brasileirão. Isso, o Ceará pode ser mais chocante. O Ceará tem a 5ª melhor defesa do Brasileirão, galera. O que é muito preocupante mesmo. Porque a gente tá olhando aqui a zaga do Inter, 46 gols tomados. Os únicos times que tomaram mais gols do que o Inter são Sport Recife, o Bragantino em 8º tomou mais gols do que o Inter. O Santos tomou mais gols que o Inter. O Vitória tomou mais gol do que o Inter, né? Mais um gol do que o Inter. E o Juventude, 59. Fortaleza, 51. Sport com 60. Olha essa defesa do Sport. O único time que chegou aos 60. Foi goleado pelo Flamengo, meu amigo. Mas o Ceará tem o seu ponto fraco também, o que é a bola aérea. Dá pra ver que vários lances de jogo que eles erraram na bola aérea. Dá pra ver deixando o zagueiro livre, o zagueiro só fica olhando a bola. Isso aí o Inter tem que aproveitar. Tem um centroavante de 1,92 de altura, tem que aproveitar isso. E ele deve ser titular. Eu vou falar pra vocês agora a escalação provável do Inter. O Inter deve jogar num 4-1-2-1-2. O que é basicamente um 4-3-1-2, só que daí com um volante no meio. Um volante assim, cão de guarda.
Depois vem 2 meias, meio-campistas. Então, a formação, portanto, é chamada de 4-1-2-1-2. Meu Deus, fiz errado. 4-1-2-1-2. Aí. O Inter deve vir com Ivan no gol. Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado na zaga e Bernabé na lateral esquerda. Bernabé, muita gente tava falando aí que o Bernabé ia perder a titularidade. Ele deve ser titular contra o Ceará. Daí vem o meio. O primeiro volante, o cão de guarda, é Luiz Otávio, que, por sinal, no último confronto entre Inter e Ceará, jogou muito bem. Os atacantes do Ceará queriam ir pelo meio e o cara ia lá e dar carrinho. Ele jogou muito bem aquele jogo, o Luiz Otávio. Daí, Alan Rodrigues e Bruno Henrique deve ser os meio-campistas. Eu nem sei como falar. Eles devem ser os jogadores que vão jogar no meio-campo do Inter. Eu acho que o Alan Rodrigues vem na esquerda e o Bruno Henrique pela direita. Por lógica. Eu lembro que o Bruno Henrique jogou mais na direita pelo Inter e pelo Palmeiras e outros clubes. Corinthians, Criciúma e Al Ittihad. O Alan Rodrigues eu sei que ele ataca bem. Ataca muito bem na esquerda o Alan Rodrigues. Ele é um cara que corre muito, né? Isso é uma coisa muito boa. Na meia atacante, já pode adivinhar quem é, se vai conseguir certo, é o Alan Patrick. E ele deve ser o capitão do jogo, obviamente. E os dois atacantes, Ricardo Matias pela esquerda, eu acho. E eu acho que na direita é o Vitinho. Não, eu sei que os dois atacantes são Ricardo Matias e Vitinho. Agora é a escolha do Ramon Dias e do Emiliano, da comissão técnica, para escolher os lados. Mas assim, a posição oficial do Vitinho é ponta esquerda, mas dá pra ver assim que pelo lado direito, ele, do Inter pelo menos, vem jogando muito bem. Ele é muito inteligente com a bola, ele é muito habilidoso. E é rápido, é ágil, é inteligente. A única coisa ruim do Vitinho que eu acho é o próprio corpo. Eu acho ele não tem muita força, não usa muito corpo, sabe? Mas assim, também acho muito ambidestro. Ele chuta bem com as duas pernas, joga muito bem os dois lados. Mas eu diria que ele rende melhor no lado direito. E o Matias, esse eu acho que é o centroavante que pode servir na ponta esquerda. Quer dizer, jogando centroavante na esquerda, centralizado e na direita. Então, mas eu acho que por causa que o Vitinho é um jogador que vem jogando melhor na ponta direita, Ricardo Matias, não é na ponta direita, sendo o atacante na direita, Ricardo Matias deve ser o atacante na esquerda. Porque o rendimento dele não muda muito, gente. Ele é bem parecido dos dois lados. E esse deve ser o time titular. Agora, desfalques novos. Thiago Maia estava pendurado. E agora... E ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. E daí não pode jogar contra o Ceará, galera. E Johan Carboneiro e Rafael Borré não devem jogar porque estão na data FIFA com a seleção colombiana, né? O que, na minha opinião, galera, eu fiquei meio preocupado com a saída do Carboneiro. Ele na minha opinião, ele é o melhor jogador do Inter no momento. Sim, o Vitinho fez 2 gols no jogo passado. O Carboneiro também jogou bem, galera. Até fez um gol, só que foi anulado, sabe? Mas eu me preocupo muito com essa saída do Carboneiro. E tem a lista dos pendurados para esse jogo, que é quase... São 9 jogadores pendurados. 9. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 desses jogadores devem ser titulares.
Os outros que não devem ser titulares e, tipo, o Carboneiro é certo que não vai ser titular, não vai ser nem relacionado. Vai estar jogando pela seleção colombiana. Gustavo Prado deve ser o reserva. Juninho e Cleiton Sampaio também estão pendurados, mas devem jogar na reserva. Agora, isso preocupa. O Inter pega o Santos semana que vem, num jogo assim, que você já entra no campo com fome. Você já entra no campo com vontade de ganhar, galera. E o Inter tem que ter essa intensidade. Porque, me desculpa, naquele jogo contra o Vitória, o Inter chamou gol. O Inter não atacou bem, o Inter não defendeu bem, o Inter teve erros grotescos na zaga, no ataque também. Foi muita falta de entrosamento. Não foi legal o rendimento contra o Vitória, galera. E o Inter precisa ter mais intensidade se quer se livrar dessa situação horrível. Que tá horrível. Mas é isso, galera. Tá vendo aqui? O Inter tá com 5 pendurados que devem ser titulares. Que é horrível. Literalmente. Pera aí, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Esse é o time titular. Agora tem o time reserva. Os outros 12 que devem ser relacionados se tratam de... Desculpa, galera, a gente teve uns erros técnicos aqui, uns problemas técnicos. E agora a gente vai para realmente a lista de relacionados. Que devem se tratar de Antony e Diego S. O Inter vai com 3 goleiros. 3 goleiros, fi. 3 goleiros. E daí? Chega a hora dos zagueiros reservas, zagueiros e laterais reservas que o Inter deve trazer junto. E esses reservas devem se tratar de Juninho. Cleiton não foi. Cleiton não é relacionado. Mas outros zagueiros são Vitor Gabriel, Alisson, Brian Aguirre, Alan Benítez. Daí tem o... Vamos ver aqui. É isso de zagueiros. Daí vem a hora dos meias, galera. Que se tratam de Richard. Richard é um deles. Depois de Richard, vem Oscar Romero. Depois vem Bruno Tabata. E daí acabou os meses, galera. Acabou os meses. Ah, não. Daí tem Gustavo Prado. Então, Richard, Oscar Romero, Gustavo Prado e Bruno Tabata. Esses são os meias. Depois, o resto devem ser... Vamos ver aqui. Vamos ver. Borré relacionado. Borré e Carboneiro são relacionados, galera. Borré e Carboneiro são relacionados pro jogo. Mas acredito que Carboneiro entra no segundo tempo. Borré, não sei se entra. Eu acho que talvez ele pode entrar se o Ricardo Matias estiver mal. E Sport está ganhando 2-0. Tô vendo aqui no meu celular agora que estamos gravando. Notificação. Sport ganhando de 2-0 do Botafogo no Newton Santos. Que é isso, Botafogo? Que é isso? Mas Carboneiro, Borré. Daí, depois desses, vem com... É isso, galera. Acabaram? Não tem mais. São só Carboneiro e Borré como os atacantes reservas. Então o Inter viaja com 4 atacantes. Vitinho, Ricardo Matias, Carboneiro e Borré. E se você quer contar o Bruno Tabata, Gustavo Prado como atacante, pode contar, mas eu não conto. Eu conto os dois como
meias. Esse aí é a lista dos relacionados. Aqui, ó, lista dos relacionados confirmada do Inter. E agora palpite pro jogo, galera. Eu vou fazer um palpite bem realista. 2-1. 2-1 Inter. 2 gols de Ricardo Matias. Ricardo Matias fazerá 2 gols. Ele faz tempo que não faz gol. Faz tempo que faz gol. Ele tem que fazer gol, galera. O Ricardo Matias tem que fazer gol. Não precisamos do Ricardo Matias. E do Ceará, quem vai fazer o gol? Pedro Henrique, lei do ex. Ele vai fazer o gol do Ceará na partida. Mas placar final, 2-1 Inter. O que dá 3 pontos pro Inter. Dá 3 pontos pro Inter. E olhando aqui a tabela do Brasileirão, se o Inter ganhar e o Santos não ganhar, mesmo que o Santos ganhe, se o Inter ganha, já pode se afastar da zona de rebaixamento, que é ótimo. E daí chega aos 40 pontos e se empata com o Grêmio. E o Grêmio, nessa rodada, pegará o Vasco da Gama. O que é um time estranho, esse time do Vasco. Porque a gente não pensa do Vasco como um daqueles grandes times assim, que a gente vai olhar e, nossa, vão ganhar. Mas nesse caso, acho que o Vasco vai ganhar, porque o ataque dele está monstruoso. Pô, Verratti, Ryan, daí Coutinho atrás, eu acho que o Vasco ganha. Bora fazer um placar aqui de 1-0, gol de Ryan. 1-0, gol de Ryan. Corinthians e São Paulo. Eu aposto aqui, pensar aqui no resultado. O São Paulo vai ganhar. Gol de Arboleda, de cabeça. Esse é o placar final. 1-0 São Paulo, gol de Arboleda. Mas se bem que o São Paulo não vence o Corinthians em Itaquera. Quem sabe disso é seca. Fla-Flu vai acabar sendo 2-1 Fluminense. Eu acho que vai acabar sendo 2-1 Fluminense, com um gol de Lúcio Acosta e o outro gol é de Kevin Serna. Depois quem faz pro Flamengo é Ayrton Lucas, ele desconta. Lei do ex. Bahia e Fortaleza, 2-0 Bahia. E eu acho que quem vai fazer o gol vai ser Jean Lucas. 1-0 Bahia. Santos e Mirassol. Eu vou apostar aqui 3-0 Mirassol, que nem teve na outra partida, que nem teve na outra vez. Vai ser gol contra do Santos. Gol contra de Gabriel Brazão. Essa vai ser uma aposta difícil, mas se eu acertar vai ser lindo. Daí, Reinaldo vai fazer um gol, chute de fora da área e mais um de pênalti. Esse é o placar final. Depois, não tem mais não? Não, tem Cruzeiro e Juventude em Caxias do Sul. 2-0 Cruzeiro. Gols de... é difícil aqui. Mas eu acho, galera, vai ser um gol de Kaique Bruno e outro gol de Caio Jorge. Acho que esse aí vai ser o placar final, galera. 2-0 Cruzeiro. O Inter tá no olho num cara. O nome dele é César Araújo, que joga no Orlando City. E ele deve sair de graça do Orlando City. O que é a lógica? O Inter deve trocar Luiz Otávio por César Araújo. E
pelo que eu vi desse cara, ele deve ser um jogador bom em desarmes, chute de fora da área, de falta, de qualquer jeito, e bom de sair jogando. Isso é uma coisa que o Inter precisa. O Inter tá errando na saída de bola, e se o Inter consegue um cara estilo Tyson, Tyson na minha atacante, que jogou no Inter, que eu gostava, ele era um bom amador, que ele vai correndo, ele acha os caras, pega uma bola enfiada, um Alan Patrick, sabe? Um jogador que arma a jogada, saindo do campo de defesa. Isso é uma coisa que o Inter precisa muito. O Inter faz muito tempo que o Inter não tem um volante assim. O Fernando era mais pra defesa, era mais desarme. O Thiago Maia, temporada passada, ele até que fazia isso. Mas assim, se eu tivesse que pensar em um, seria Alan Patrick e Tyson, mas não são volantes, sabe? Essa é a coisa. Tipo um Edenilson. Um novo Edenilson. Isso seria muito, muito bom. Então é isso, galera. Pera aí. Tem mais uma coisinha aqui. Vou responder perguntas frequentemente perguntadas por os torcedores colorados. Primeira pergunta. Ramon Dias, fica? Galera, ele não vai sair até o fim da temporada. Não tem como. O Inter até se adaptar com um técnico novo já é difícil. E outra, quem que tem lá? Quem que tem lá que o Inter pode pegar? Não, Ramon Dias, a gente tem que tentar confiar na família Dias. E confiar, né? Ele precisa dele fazer uma reação. Mas eu te falo uma coisa, se o Inter somar uns 7 pontos, o Inter já sai. Se o Inter somar, acho o Inter possível de somar 3 pontos e ainda se livrar. Mas já tinha que ter ganhado contra o Bahia. Aquele jogo contra o Bahia tinha que ganhar. Próxima. Ricardo Matias, Gustavo Prado e Luiz Otávio ficam na próxima temporada? Vou falar uma coisa agora. Gustavo Prado não fica. Gustavo Prado vai pra Europa. Gustavo Prado vai pra... Eu vi Brighton. Eu vi Leeds United. E eu não sei, tô com o sentimento que eu vi Burnley. Ele pode ir pra algum desses times. O Gustavo Prado é uma joia de muito valor. Luiz Otávio. Eu acho que assim, cara. Eu acho que não fica. Eu acho que ele vai sair pra algum lugar tipo Orlando City, já tá com especulação de troca. Mas eu acho que ele não fica. Ricardo Matias, fica? Eu acho que sim, esse fica. Eu ouvi coisa dele indo pro United, mas o United assim não vai conseguir competir com o Cunha. Nessa idade tão baixa que ele tem, o Ricardo Matias, acho que não é idade suficiente pra competir com Cunha, Embelmo. Não tem como. Eu acho que ele fica. Pelo menos por... Até a temporada que vem, ele joga pelo menos metade do Brasileirão. Pelo menos isso. Isso se o Inter não cair. Mas acho que não vai cair. E o Botafogo fez gol, galera. Ó, bolinha na tela. Botafogo diminui com Arthur. E a próxima. O Inter. O gigante colorado. Será rebaixado pela segunda vez na existência? Eu acho que não. Mas é um não, porque tem time pior, galera. O Vitória, eu acho que é quem vai acabar sendo rebaixado. É Vitória ou Santos? O Inter não será rebaixado. Se o Inter perder pro Santos e pro Ceará, e não arrancar nenhum empatezinho, aí já pode mudar tudo. Aí eu posso falar que o Inter é rebaixado e o Vitória e o Santos se livram. Mas, por lógica, acho que o Inter não será rebaixado. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Jornal 24K. Depois de muito tempo sem gravar. Mas é isso, gente. Muito obrigado por olhar. Deixa like, se inscreve, comente o que você achou do vídeo. Me faz aí umas perguntas sobre essa situação do Inter, que eu vou lá responder no próximo vídeo que eu faço. Que dessa vez eu não vou demorar tanto, galera. Não vou, não. Então é isso, galera. Um beijo
e tchau.